Gênesis CNTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Quem vos fala, Mestre Dinho, teólogo. O canal com vídeos sobre a Bíblia Sagrada online. Versículos de Gênesis 47 do livro de Gênesis da Bíblia. José foi dar as notícias ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. 3 perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. 4 disseram-lhe ainda: vimos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. 5 Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você. 6 E a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E, se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. 7 Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. 8 E este-lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? 9 Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. 10 Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. 11 José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. 12 Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. José e a fome. 13 Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. 14 José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. 15 Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida. Não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. 16 E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. 17 E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo, em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. 18 O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. 19 Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos, e compra as nossas terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. 20 Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. 21 Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma outra extremidade do Egito. 22 Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. 23 Então José disse ao povo: ouça. Hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultive a terra. 24 Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. 25 Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. 26 Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje:
1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornam propriedade do faraó. 27 Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. 28 Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. 29 Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou o seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo, não me sepulte no Egito. 30 Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. 31 Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Versículos de Gênesis 48 do livro de Gênesis da Bíblia. Manassés e Efraim algum tempo depois, disseram a José: Seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. 2 E anunciaram a Jacó: Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. 3 Então disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz, na terra de Canaã, e ali me abençoou. 4 Dizendo: Eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. 5 Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão. 6 Os filhos que lhe nascerem depois de lhe serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. 7 Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. 8 Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? 9 Respondeu José a seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: Traga-os aqui para que eu os abençoe. 10 Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. 11 Israel disse a José: Nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. 12 Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. 13 E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. 14 Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. 15 E abençoou a José, dizendo: Que o Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, 16º anjo que me redimiu de todo o mal, abençoa estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. 17 Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. 18 E lhe disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. 19 Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. 20 Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão: Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. 21 A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. 22 E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Versículos de Gênesis 49 do livro de Gênesis da Bíblia.
Jacob abençoa os filhos. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. 2 Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. 3 Ruben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. 4 Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. 5 Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. 6 Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque a sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. 7 Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. 8 Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. 9 Judá, um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta. E deita-se, como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Dessa cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. 11 Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho, ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestimentas. 12 Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes, mais brancos que o leite. 13 Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. 14 Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. 15 Quando ele perceber como é bom seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. 16 Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. 17 Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e fez cair de costas o seu cavaleiro. 18 O Senhor, eu espero a tua libertação. 19 Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. 20 A mesa de Azer será farta. Ele oferecerá manjares de rei. 21 Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. 22 José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. 23 Com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. 24 Mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. 25 Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. 26 As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. 27 Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. A morte de Jacob. 28 São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. 29 A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Efron, o Hitita, 30 Na caverna do campo de Macpela, perto de Mori, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. 31 Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Elia. 32 Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hetitas. 33 Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Versículos de Gênesis 50 do livro de Gênesis da Bíblia. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele, e o beijou. 2 Em seguida, deu ordens aos médicos, que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel.
e eles o embalsamaram. 3 levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. 4 passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. 6 Respondeu o faraó: vai e faça o sepultamento de seu pai como este o fez jurar. 7 Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. 8 Além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. 9 carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. 10 Chegando à ira de Atade, perto do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. 11 Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar, próximo ao Jordão, foi chamado Abel-Mizraim. 12 Assim fizeram os filhos de Jacó que este lhes havia ordenado. 13 Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Mori, que, com o campo, Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade, para a sepultura. 14 Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. 15 Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? 16 Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou. 17 Que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. 18 Depois viram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos. Somos teus escravos. 19 José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus. 20 Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. 21 Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. A morte de José. 22 José permaneceu no Egito, com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos. 23 E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. 24 Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. 25 E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. 26 Morreu José com a idade de 110 anos. E, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito.